Derrota para o São Paulo. Permanência no Z4 e desespero de parte da torcida. Por que o Fluminense de 2024 é tão diferente do de 2023? Fala galera, saudações tricolores. Tudo bem com vocês? Não tá. Não tem como tá bem depois da derrota para o São Paulo na noite dessa segunda-feira no Morumbis. Por 2-1, uma vitória de virada do São Paulo, num grande jogo, é verdade. E o Fluminense jogou bem, uma escalação bastante mudada, bastante modificada, como nós falamos aqui no pré-jogo, até mais modificada do que nós falamos, porque jamais imaginei que o Cauã Elias ia para o jogo, e foi bem, inclusive dando assistência para o gol do Cano /contra do jogador do São Paulo. O Fluminense fez um bom primeiro tempo. Eu achei que seria complicado em termos de entrosamento, mas fez um bom primeiro tempo. Mas o Fábio falhou 2 vezes de uma maneira que ele não falha há muito tempo, na saída com os pés. O Fábio melhorou enormemente o seu jogo com os pés com o Fernando Diniz, mas errou a primeira e depois fez uma defesa, talvez a defesa do campeonato até agora, e depois na segunda não teve jeito, sai o gol de empate do São Paulo. O Fluminense volta para o segundo tempo, ainda bem, mas não tão bem quanto o primeiro tempo. E o São Paulo jogando bem também. Foi um grande jogo, foi um jogão. E novamente um erro individual do Diogo Barbosa que atrapalha o Felipe Andrade e acaba a bola sobrando para o jogador do São Paulo fazer o gol da virada. Ainda tivemos a chance com o Marcelo, que seria um gol antológico, mas ela explodiu na trave e terminou 2-1. Um resultado péssimo. Como eu falei no pré-jogo, 1 ponto não estaria bom, mas diante da circunstância, da escalação, e antes que comecem a baboseira de professor Pardal, de inventar, quando você tem um time muito envelhecido como é o do Fluminense, a fisiologia às vezes escala mais jogadores que a comissão técnica. E Cano, Marcelo, Felipe Melo não jogaram porque a fisiologia falou, olha, tem que preservar, senão vai estourar. E nós já estamos com muito jogador machucado. Aliás, ontem o Manuel se machucou. Eu não sei qual é a situação dele. Então, o Manuel machucado, a gente não sabe como que ele vai estar para quinta-feira. Aí você tem o Marlon, o Thiago Santos machucados, mas 2 opções para a zaga que a gente não tem, porque estão lesionados. Gabriel Pires, Renato Augusto, Douglas Costa, todos lesionados. Samuel Xavier lesionado. O bom, a volta do Keno, não voltou como... terminou a temporada de 23, mas estava lá na hora do gol, fez algumas jogadas pela esquerda, foi importante, mas temos muitos jogadores machucados, temos o André lesionado, a gente não sabe quando o André volta, e o André é um dos pilares desse time. Então eu esperava muito mais dificuldade. O Fluminense se manteve bem no jogo, quase o jogo todo. E perde o jogo por 2 falhas individuais novamente. Lembrando que contra o Atlético Mineiro, o Felipe Andrade errou, marcou a bola e não o jogador, o Vargas, do Atlético Mineiro, e sofremos um empate. Então a gente vem em sequência tendo falhas individuais que a gente não tinha antes. E aí o Z4 ele incomoda, óbvio que ele incomoda. Mas como eu falei no pré-jogo e repito aqui, eu estou zero preocupado com rebaixamento. O Fluminense vai terminar o primeiro turno lá entre os 5, 6, 7 primeiros e vai terminar o campeonato brigando pelo título. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Para isso, obviamente, as lesões têm que diminuir. E para que elas diminuam, vai ter que poupar muitas vezes. Por exemplo, se ganharmos do Cerro Porteño contra o Aliança Lima, para mim vai o sub-20, porque não vai fazer diferença alguma o jogo contra o Aliança Lima. A gente já vai estar classificado e é em primeiro, vencendo o Cerro Porteño. Então é um jogo que a gente pode poupar. O Campeonato Brasileiro deve parar, por pelo menos 2 rodadas. Os times da Liga Forte União, mais 3 times da Libra e o Corinthians apoiam a paralisação do Campeonato Brasileiro em função da tragédia lá no Rio Grande do Sul. E como eu falei também no pré-jogo, do desastre político no Rio Grande do Sul, onde o governador retirou dinheiro da prevenção e contenção aos desastres naturais. E o prefeito de Porto Alegre, por exemplo, não usou 1 centavo dos mais de 400 milhões reservados no orçamento para prevenção e contenção desses desastres. Então, não é um desastre natural. A natureza não tem culpa. A culpa é dos eleitos pelo povo gaúcho. Diversos prefeitos,
governador, o ex-presidente da República, né? O atual, se continuar não investindo em prevenção a desastres ambientais. Mas em função da tragédia do Rio Grande do Sul, né, é importante que todos ajudem o povo do Rio Grande do Sul, o campeonato deve parar por 2 rodadas pelo menos. Então é um tempo para que o Fluminense recupere os seus jogadores, né, para depois retornar. Porém, quando retornar, vai ser um jogo em cima do outro. E o Fluminense vai ter que rodar o elenco. É um elenco muito velho para jogar todos os jogos. Então vai ter que priorizar sim a Libertadores em detrimento do brasileiro. Né? Vai ter que torcer, por exemplo, passando pelo Sampaio Corrêa, né, que venha um adversário fraco na outra fase, porque aí você faz o resultado no primeiro jogo e poupa no segundo. E logo logo o Fluminense vai estar fora do Z4, o Vasco vai estar de volta ao Z4 e o Vasco não vai sair do Z4 até o final do campeonato. Né? E podem anotar e podem me cobrar disso daí. Né? Então o Z4 incomoda, mas não é desesperador, longe de ser desesperador, eu estou zero preocupado com isso. E por fim, por que o Fluminense de 2024 é tão diferente do de 2023? Eu já falei isso, pingado em alguns vídeos, mas fazendo aqui uma retrospectiva desses 2 anos que o Diniz acabou de completar no Fluminense, 2 anos vencedores, né, 4 taças levantadas, 2 sem muita importância, a Taça Guanabara de 23 e o Campeonato Carioca de 23, mas a Libertadores, o nosso sonho, só aconteceu por causa do Diniz e por tabela levamos a Recopa. Então, nesses 2 anos, quando o Diniz chegou, o Ganso tinha 33 anos, o Cano tinha 33 anos, o Felipe Melo tinha 38, o Fábio tinha 41 já. Né? Então, esses jogadores estão 2 anos mais velhos. E o futebol é um jogo de muita intensidade. Então, os jogadores se lesionam mais, têm menos condição física de jogar. E é o que está acontecendo agora. Para além disso, o sucesso cobra um preço. Né? E o preço que o Fluminense pagou foi se reapresentar depois de todo mundo. Né? Porque disputou o Mundial, que terminou quase no Natal de 2023, se representou no dia 25 ou 26 de janeiro, não me lembro, e perdeu 20 dias. E com 1 semana já estava jogando, porque a cultura no Brasil é que tem que ganhar tudo. Sabe? Tem esses malditos estaduais que estragam o calendário, né? Que levam os pequenos à falência, atrapalham os grandes, mas que se você coloca o sub-20, o sub-punheta, a torcida fica putinha, porque tem que ganhar o tricampeonato carioca. Que porra, carioca é o caralho. Eu quero brasileiro, Copa do Brasil, eu quero Libertadores. É isso que é importante. O Campeonato Carioca nem premiação tem. Então, perdemos tempo de preparar os jogadores decentemente para a Recopa porque os escalamos, né, de maneira apressada para cumprir as exigências, né, talvez do presidente do clube, da federação, né, que quer mandar nos clubes, obrigando os clubes a colocarem jogadores titulares, né, e da torcida, né, que fica nesse mimimi eterno de que tem que ganhar tudo. E nenhum time ganha tudo. O Flamengo, todo poderoso, com mais de 1 bilhão de receita, não ganhou absolutamente nada em 2023. Então, jogadores envelhecidos, um elenco que ficou ainda mais envelhecido com as contratações do Mário, né, retornando depois de todo mundo, começando a jogar com pouco tempo de preparação, não tinha como dar certo. O que nós não esperávamos era que o André se machucasse, era que o Marlon se machucasse, né, porque são jogadores mais jovens, sobretudo o André, né, e tiveram contusões sérias. Né? O André, o caso não é cirúrgico, mas a gente não sabe quando volta. E o Marlon teve que fazer uma cirurgia no joelho. Mas esperar que Renato Augusto se machuque, que o Douglas Costa, que o Keno, isso aí eu espero. Não sei como o Felipe Melo e o Marcelo não se lesionaram. O Ganso se lesionou, o Cano, que não se lesiona, quase nunca se lesionou. E aí você tem uma dificuldade, né? Porque você tem a questão do entrosamento, você tem que mudar o time o tempo inteiro, né? E sem zagueiros tem que improvisar um volante. E aí a torcida cai no mimimi de novo, porque não quer entender a dinâmica do futebol, só quer saber de ganhar. Eu digo com absoluta clareza que a maioria da torcida do Fluminense não ama o Fluminense, só ama ganhar. Quando perde, abandona o Fluminense. É só olhar a venda para o jogo de quinta-feira contra o Cerro Porteño. Jogo decisivo. E se bobear, não vai ter 40 mil pessoas, 50 mil pessoas no Maracanã. O que é vazio para um jogo decisivo. Para uma torcida que tem mais de 1 milhão de torcedores no Rio e Grande Rio, você não conseguir botar 60 mil pessoas no Maracanã. Tá, então, o Fluminense em 2024 não é o mesmo de 2023, porque é um elenco ainda mais envelhecido, sabe? E os jovens que estão chegando estão preferindo
a putaria na concentração, a jogar futebol. Que bom, né, que o Alexander e o Cauã Elias parece que se arrependeram. O Alexander jogou bem ontem, o Cauã jogou bem ontem, mas o Kennedy não fez absolutamente nada. Mais uma vez, o Kennedy não estreou em 2024 ainda. Né? Preciso colocar a mão na cabeça, sabe, ter consciência da importância dele para ele mesmo e para o Fluminense. E por isso o Fluminense não é o mesmo de 2024. O problema não é o Diniz, o problema não é nem o Mário. Né? Que a gente sabe que as finanças do Fluminense ainda estão muito combalidas. Né? Apesar da maior receita da história no ano passado, a dívida aumentou. Né? Então o problema é todo um contexto. E passa também pela torcida, que precisa apoiar, que precisa estar junto, que precisa lotar o Maracanã na quinta-feira. Precisa tomar vergonha na cara, parar de mimimi em rede social e ir para o Maracanã. E cantar o jogo inteiro. E apoiar o time para que a gente saia classificado na quinta-feira. A derrota de ontem, dessa segunda-feira, não muda absolutamente nada no Fluminense. O Fluminense vai seguir sua marcha, vai se classificar na quinta-feira. E aqueles que amam o Fluminense e que estarão no Maracanã presenciarão isso. Grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.